Estando na hora marcada, presentes todos os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, a ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto a ata da sessão anterior ao exame dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, considero-a aprovada. Gostaria de fazer alguns registros de maneira bem rápida, que nossa pauta hoje está muito carregada, e eu até vou pedir aos eminentes colegas, aos ilustres advogados, que, na medida do possível, abreviem as suas manifestações para que nós possamos terminar a sessão no horário marcado. Inicialmente, fazer uma saudação ao excelentíssimo desembargador Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, que participa pela primeira vez dessa sessão. Então, damos as boas-vindas ao nosso novo colega e sabemos que, com a sua experiência, com a sua cultura, com a sua capacidade, vai nos ajudar aqui nessa tarefa difícil de julgar os mandados de segurança, agravos regimentais e outros processos que estão da competência dessa sessão especializada. Então, nossas boas-vindas à Sua Excelência. Nossa inteira adesão, senhor presidente. Senhor presidente, com licença, é a primeira vez também o Ministério Público do Trabalho se sente muito honrado e eu tenho certeza que esse egrégio tribunal, com seus cultos juízes e desembargadores, terá crescido ao seu quadro a competência jurídica, a serenidade e o senso de justiça que o doutor Marco Paulinelli tem e que deixou no caminho do Ministério Público do Trabalho, com seu exemplo, com sua dedicação, com a sua experiência de vida de muitos concursos jurídicos e, principalmente, no seu trato ameno e educado. Seja bem-vindo ao tribunal, o Ministério Público do Trabalho fica muito honrado e eu, sobretudo, de estar aqui na primeira sessão em que o doutor Paulinelli vai atuar nesta SDI. Com a palavra ao AB. Senhor presidente, nos permite, em nosso nome pessoal, da ABAT e da OAB, das advogadas e advogados presentes, também queremos dar boas-vindas ao doutor Paulinelli. Nós temos certeza, como ponderou a douta procuradora, que pela sua segurança, pela sua tranquilidade e pela urbanidade, irá honrar o egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Então, que Sua Excelência seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, registrada a adesão de todos os presentes, essa homenagem ao doutor Paulinelli e votos de boa-vinda. Registramos ainda a presença dos ilustres juízes substitutos, doutora Sabrina de Faria, doutor Marcelo Vidal, Furtado Vidal, doutor Márcio Toledo Gonçalves e doutor Marcos Zebende, que estão substituindo nessa egrégia turma. Nossas boas-vindas a todos. Presidente, eu gostaria de agradecer as boas-vindas manifestadas aí pelos colegas e pela OAB, e pelo Ministério Público, e dizer que estou aqui, pelo menos, com muita vontade e muita disposição para trabalhar. E é só isso que eu posso prometer. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Registrar também que o convite do excelentíssimo desembargador-presidente desse egrégio tribunal para a sessão para o seminário Gestão do Trabalho Seguro, que vai ocorrer amanhã, 31 de março, sexta-feira, às 9 horas, e que tem como gestora regional do programa a nossa colega que compõe também essa SDI, a excelentíssima desembargadora Juliana Vignoli. Então, é um seminário muito importante, vai ser realizado amanhã, 31 de março, aqui neste auditório, às 9 horas. E também fazer uma referência, saudando a volta da nossa secretária, que estava de férias, mas ficamos sabendo que foram férias produtivas, que nesse período ela participou do novo livro, foi lançado agora, aplicação do novo Código de Processo Civil no Processo de Trabalho. Então, a doutora Márcia Regina Lobato Farnese Ribeiro é uma das ilustres colaboradoras com a sua cultura nesse novo livro, que certamente vai ter muito sucesso. São os nossos votos. Com a adesão do Ministério Público e da OAB, através do... São Paulo pode estar lá. Presidente. Foi não? Com a palavra, senhor... desembargadora Juliana.
O senhor mencionou amanhã a seminário de trabalho seguro, mas eu queria ressaltar que às 9 horas vai acontecer um ato público em defesa da Justiça do Trabalho, aqui, né, nesse mesmo local. Então, além, depois vai seguir com o acontecimento do seminário, mas às 9 horas estaremos recebendo também o Ministério Público, a OAB, a MAT, e estará acontecendo aqui um ato público para o qual eu reitero o convite a todos os colegas para participar. Então, a nossa gestora do Programa Trabalho Seguro ainda está fazendo essa comunicação e reforçando o convite a todos que queiram comparecer amanhã a esse importante acontecimento. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Começar na sala das 9h10, com sustentação oral. Sala das 9h10, mandado de segurança. O primeiro processo é o mandado de segurança 11.578. Relatora excelentíssima, juíza Sabrina de Faria Frois Leão. Impetrante, sindicatos auxiliares de administração escolar do Estado de Minas Gerais. Impetrada, juiz da 11ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte. Processo número 24 da pauta, mandado de segurança 11.578. 4 da pauta do mandado de segurança de 9h10. Com a palavra, a eminente relatora, para anunciar a sua proposta de voto. Pois não, presidente. Conhecida a ação de mandado de segurança impetrada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado de Minas Gerais, SAI. No mérito, ratificada a decisão liminar de 9A78CB8 e julgado procedente o mandamos para suspender a eficácia da R-decisão digitalizada sobre o ID 01015-AE, cassando a tutela de urgência de natureza antecipada deferida nos autos da ação número 426-82 de 2014, liberando a prática de todos os atos inerentes ao desempenho do mundo sindical relacionados à condução de negociações coletivas pelo impetrante. Custas pela União no valor de R$300, calculado sobre o valor atribuído à causa isenta. É a minha proposta, presidente. Com essa proposta de voto, a ilustre procuradora da impetrante aguardaria uma eventual divergência para sua manifestação? Sim. Com a palavra, o procurador da litisconsorte. Doutora Estefânia Vitor Pereira. Ao que tudo indica, não está presente a ilustre procuradora da litisconsorte, do litisconsorte. E eu pergunto aos eminentes desembargadores se existe alguma divergência em relação ao voto da doutora Sabrina, proposta de voto da doutora Sabrina. Não havendo divergência, então eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o seu voto, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigada, excelência. Bom dia. Bom dia, doutora. Próximo. Próximo processo, na mesma sala, 28 da pauta, processo número 11.687, relator excelentíssimo, desembargador José Eduardo Rezende Chaves Júnior. Impetrante, Virtual Cinema e Vídeo Limitado, impetrado, juízo da 29ª Trabalho de Belo Horizonte. Processo número 28 da pauta, 11.687. Com a palavra, o eminente desembargador relator para anunciar a sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou com um probleminha aqui com o meu TJE. Pois não. O não está deixando eu entrar. Qual que é o... O impetrante já conseguiu, doutor? Aqui. Bom, peço licença, senhor presidente, de ir diretamente à conclusão. Vou admitir na ação, no mérito, concedo a segurança postulada para, ratificando a liminar anteriormente concedida, determinar a limitação do bloqueio ao valor indicado pelo autor na ação trabalhista, no valor de R$ 9.698,71. Custas pela União, no importe de R$ 1.135,44, calculadas sobre o valor do acordo. Sobre o valor arbitrado à causa, aliás, de cujo pagamento fica isenta nos termos do artigo 79A, 790A, não acordei ainda, da CLT.
Com esse provimento, o ilustre procurador aguardaria um eventual voto divergente? Sim. A divergência que tem aqui registrada é apenas uma divergência que eu registrei parcial, só em relação ao valor da causa. Nós temos decidido aqui, eminente relator, que no caso de mandado de segurança, como não há um valor específico, etc., a gente tem mantido o valor dado à causa pelo impetrante. Indago do eminente relator se ele acolhe essa divergência ou se ele mantém sua proposta de voto. Vossa Excelência... Eu acho que isso, eu estou para um mandado de segurança, inclusive, não? É por isso que eu... Bom, mas eu acolho. Vossa Excelência estava de férias. Nós julgamos na sessão anterior o mandado de segurança e isso foi discutido. Então, naquela ocasião, prevaleceu. Então, eu acolho. Senhor presidente, pela ordem. Eu vou manter a posição de voto do relator anterior, até porque nós temos embargo de declaração nessa sessão, discutindo exatamente sobre isso e tem uma proposta de voto, porque o que aconteceu foi o seguinte, realmente nós decidimos dessa forma, como Vossa Excelência está salientando. Só que o que aconteceu? Nós tínhamos uma OJ, que era 155 10 2, que era expressa nesse sentido. Não podia alterar. Essa OJ foi cancelada. E foi cancelada por quê? Porque com o novo CPC, o do artigo 239, parágrafo 3º, permitiu que fosse alterado de ofício. E aí só no artigo número 39 do TST, falou que aplica esse dispositivo aqui no processo de trabalho. Então, o TST mandou aplicar esse dispositivo, que é o caso que tipo de mandado de segurança, cancelou a OJ 155. Em face dessa nova configuração legislativa, entendeu? É possível, de ofício, alterar, nesses casos específicos, esse tipo de ação. Por isso que eu vou pedir vênia e vou manter a proposta já do relator. Como a sessão havia... Um momento, doutor. Como a sessão havia votado anteriormente, é que tanto a jurisprudência do COLEN, do STJ, como do Excelso Supremo Tribunal Federal, tem decisões exatamente em sentido contrário, dizendo que o mandado de segurança, o valor da causa não pode ser alterado. Mas nós já discutimos isso, então nós vamos fazer a votação, que é só essa matéria... Se não me engano, foi o voto de minha relatoria, né, senhor presidente, na última sessão. Foi o voto de minha relatoria na última sessão. Que eu também apliquei o 295, parágrafo 3º do CPC. Não, nós vamos votar, então, porque tem divergência, então vamos votar só essa matéria relativa às então custas. eu peço, já que ainda vai votar, eu vou manter minha posição Manter a original. posição. Perfeito. Então, o relator mantém a proposta, doutor Sérgio vota com o relator, eu encampo a divergência. Doutor Zé Eduardo, doutor Sérgio, doutora Ana Maria Rebouças. Com o relator dessa matéria. Com o relator. Doutora Cecília. Também com o relator. Com o relator. Doutor Paulo Maurício. Bom, em princípio, eu acompanho o relator. Vai acompanhar um relator também. Doutor Manuel Barbosa. Com o relator. Com o relator. Doutora Maristela Íris. Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Desembargador Lucas. Relator. Com o relator. Desembargadora Paula Cantelli. Com o relator. Também com o relator. Desembargadora Juliana Vignoli. Com o relator. Desembargador Marco Antônio. Com a divergência. Com a divergência. Meritíssima juíza convocada Sabrina. Com o relator, presidente. Com o relator. Meritíssimo juiz Marcelo Furtado. Com o relator. Com o relator. Meritíssimo juiz Márcio Toledo. Com o relator, presidente. Meritíssimo juiz Márcio José. Com o relator. Com o relator. Então, eu proclamo que por 14-2 prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente, e as custas serão aquelas que ele arbitrou. Esse é o resultado, fica proclamado. Senhor presidente, pela ordem, só uma indicação de erro material. Eu falei 239 é o 292, inciso 5. Perfeito. Para o terceiro. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutor. O próximo? Pois não. Só um instantinho. Ainda na mesma sala, o processo 11.481, processo número 20 da pauta, relator excelentíssimo, juiz Márcio José Zebende. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Impetrante, Filadélfia, Comunicação Limitada e outra, impetrado, meritíssimo juiz da 48ª Vara de Belo Horizonte, processo número 20 da pauta, MS 11.481. Processo 20 da pauta de mandado de segurança, meritíssimo juiz Márcio José Zebende é o relator, a quem eu peço para que anuncie sua proposta de voto.
Senhor presidente, indo direto à conclusão, eu estou conhecendo da ação mandamental e, no mérito, eu estou denegando a segurança requerida. Custa de R$ 10,64, que é o valor mínimo, artigo 789, caput da CLT, pelos impetrantes, considerando o valor atribuído à causa de R$ 100. Está inscrito o ilustre procurador Dr. Bruno Silva Matos, pelo impetrante. Não está presente? Então, vamos às divergências. Tem uma primeira divergência registrada, doutora Paula Cantelli, que tem a palavra. Gente, respeitosamente, eu não admitiria o mandado de segurança, porque, a meu ver, é uma decisão interlocutória proferida na fase de conhecimento, então caberia recurso próprio, no caso específico, recurso ordinário. Por isso, eu indeferiria a petição inicial e extinguiria o processo em resolução do mérito. Então, doutora Paula indefere a petição inicial e extingue o processo. Em que pese o brilhante voto do eminente relator. O doutor Paulo Maurício também... O fundamento é o mesmo. Cabe a alegação em acompanha a divergência. Doutor Sérgio. É a mesma coisa, eu estou acompanhando a divergência também, respeitosamente. Mas alguém vai aderir a essa divergência? Eu vou aderir. Eu vou aderir. Então, vamos fazer a votação, porque vai andar mais rápido. Relator, divergência. Eu peço, Vênia, divergência e voto com o relator. Doutor José Eduardo. Eu estou com uma dificuldade aqui, mas não tem nenhuma divergência apontada. Eu não estou conseguindo entrar no meu... Não tem nenhuma divergência anotada nesse processo. Não. Em princípio, então, o doutor José Eduardo está com o relator. Doutor Sérgio está com a divergência. Testemunha, o número de testemunha. Doutora Ana Maria Amorim? Com o relator. Com o relator. Doutora Cecília? Eu tinha votado com a divergência, com o relator, porque, na verdade, esse tipo de processo, quando chega no gabinete, eu indefiro o mandado de segurança de imediato, eu não mando nem processar. Então, quando já mandou processar, tendo em vista que está denegando a segurança, eu acompanhei porque o resultado final ia ser o mesmo, mas eu penso que o efeito pedagógico é mais importante. Quer dizer, litígio ligado à questão de número de testemunhas, a discussão envolve RO, então eu vou aderir à divergência. Então, doutora Cecília vota com a divergência. Doutor Paulo Maurício também com a divergência. Doutor Manuel Barbosa? Com a divergência. Com a divergência. Doutora Maristela Íris? Com a divergência. Divergência. Doutor Lucas Vanucci? Pelos mesmos fundamentos, doutora Maria Cecília, também eu acompanho a divergência, apesar de ter lançado o voto acompanhando o relator. Doutor Lucas Vanucci com a divergência. Doutora Paula Cantelli também com a divergência, já registrou. Doutora Juliana Vignoli? Com a divergência. Com a divergência. Desembargador Marco Antônio? Com a divergência. Com a divergência. Doutora Sabrina? Com a divergência. Com a divergência. Doutor Marcelo? O relator. Com o relator. Doutor Márcio? Senhor presidente, no mesmo compasso das considerações mencionadas pela desembargadora, eminente desembargadora Maria Cecília. Eu havia votado inicialmente com o relator, mas eu estou revendo aqui. Então, doutor Márcio vota com a divergência. Doutor Marcos José Eu sou o relator, né? É o relator. Então, por 11 votos a 4, prevaleceu a divergência e fica como redatora a doutora Paula Cantelli, que se pronunciou em primeiro lugar sobre a divergência. A decisão, então, é não conhecer, é indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução no mérito. Custas de 10,64, doutora Paula Cantelli fica como redatora. Próximo. Ainda na mesma sala, das 9h10, processo número 8 da pauta, mandado de segurança 10.080, só um minutinho. 10.080, relatora excelentíssima, juíza Sabrina de Faria Frois Leão. Impetrante, Eurofarma Laboratórios S.A., impetrada juíza da primeira vara de trabalho de Divinópolis. Processo número 8 da pauta, 10.080. Meritíssima juíza, doutora Sabrina de Faria, por favor, anunciar sua proposta de voto. Pois não, presidente. Conhecida a ação de mandado de segurança impetrada por Eurofarma Laboratórios S.A., no mérito, cassada a decisão liminar de 06 de 8980 e denegada a segurança.
custas pelo impetrante no valor de R$ 20,00, calculado sobre o valor atribuído à causa. É a minha proposta. Essa é a proposta de voto da eminente relatora. Com a palavra, o ilustre procurador, doutor Davis Azalim do Vale, que fala pela impetrante. Bom dia, excelentíssimos senhores desembargadores. Bom dia, senhor Doutor, representante. o senhor podia envergar a toga, por favor? Porque Desculpa, é nosso excelência, costume aqui. Pois não, vou aguardar, perfeitamente. Com a palavra, o ilustre procurador. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima senhora membro do Ministério Público, senhores servidores, advogados. Excelência, a impetrante requer, né, que o mandado de segurança aviado seja admitido pelos demais, que não seja a proposta de voto que está denegando a medida aviada. Esse porque no curso há uma ação em primeiro grau, apurando-se as faltas graves que o empregado cometeu. E lá está comprovado as diversas faltas que esse empregado cometeu. Não se haveria que deixar de dar a tutela pretendida, porque está mais do que comprovado as faltas graves que ele cometeu durante esse período. Ora, vai se reintegrar um empregado à empresa que vem cometendo várias faltas graves? Aonde é que foram parar os remédios, as amostras, que esse empregado diz que visitava médicos e não ia? A produtividade dele era baixa e não ia aos locais que eram indicados pela empresa? Ou seja, a reintegração dele vai se continuar adotando esse tipo de conduta? Então, entende-se, excelência, até por já ser matéria sumulada pelo TST, de ter orientações jurisprudenciais que admite o afastamento do empregado enquanto se apura as faltas graves, até porque na primeira instância está pendente de audiência de instrução, onde as partes serão ouvidas. Requer, assim, excelência, que se aguarde o fim, né, da apuração do inquérito em primeira instância, para que somente ao final, com o trânsito julgado, possa, né, ter o desfecho dessa matéria. Até porque o empregado não vai ser prejudicado em nenhum momento, né? Estão resguardados os direitos dele de receber o salário durante todo esse período, caso não seja constatado a falta grave. E nesse sentido, excelência, é o que se requer. Pois não. A eminente relatora. Pois não, presidente. A questão aqui cinge-se ao inquérito para apuração de falta grave sob o fundamento de que o reclamante, dirigente sindical na época, visitava os médicos e registrava a entrega de medicamento e, na realidade, não entregava. Foi realizada uma perícia grafotécnica onde tem declarações de ambas as partes. Os mesmos médicos, uns declarando que recebiam e os mesmos médicos declarando que não recebiam. Cada parte juntou a declaração que interessava. A conclusão da perícia foi que as declarações eram verdadeiras e foram emitidas pelos próprios médicos. Daí a autoridade coatora considerou plausível a tese do litisconsorte, por ser dirigente sindical, que ele sofria uma perseguição, porque agora, no mandado de segurança, não há como apurar a verdade, apurar as provas aqui. Então, conferir-se maior relevância à reintegração do litisconsorte, garantindo, assim, a sobrevivência do trabalhador e o direito ao trabalho. E, por fim, eu ressalto que a tramitação, aguardar a tramitação do inquérito para apuração de falta grave, enseja, sim, dano irreparável ao litisconsorte, porque vai ser alijado do desempenho do munus sindical
ao qual ele foi eleito. Já quanto à divergência apresentada, já estou até me adiantando, eu quero deixar bem claro que eu não afastei a aplicação do artigo 494 da CLT. Apenas eu ratifiquei o poder de cautela da juíza de primeiro grau. É a minha proposta de voto, presidente. Bueno, tem uma divergência registrada do meritíssimo juiz Marcelo Furtado Vidal, que tem a palavra. Senhor presidente, a matéria dos autos ela já foi objeto de duas orientações jurisprudenciais, 137 e 65. Inclusive, discute-se que a possibilidade do artigo 659, incisos 10 da CLT, que atribui competência ao juiz de decidir liminarmente suspensões de empregados e de dirigente sindical, comporta uma exceção que é justamente o artigo 494 da CLT, que é um artigo antigo, já praticamente pouco utilizado, que era muito utilizado na época das estabilidades decennárias. O fundamento da concessão da reintegração é que haveria ofensa ao direito, à presunção de inocência e ao princípio da dignidade. E utilizou-se como fundamento uma técnica de ponderação, que é uma das máximas do princípio da proporcionalidade, que é utilizado quando existe conflito de princípios, colisão de princípios. Não é este data vênio o caso dos autos. Não se está discutindo colisão de princípios, está se discutindo a aplicabilidade ou não do artigo 494 da CLT. E admitir não se aplicar essa faculdade do empregador de suspender com base em argumentos morais, metajurídicos, louváveis, eu entendo que seria uma forma de descumprir a lei. A teoria invocada da técnica da ponderação não legitima o não cumprimento dessa disposição legal. Com relação ao inquérito em si, existe uma controvérsia muito grande. Imputa-se ao empregado desvio de medicamentos. Quer dizer, foram juntadas declarações nos autos de médicos que comprovam isso, e foram juntadas outras declarações que negam. A matéria está controvertida, está em fase de apuração. É muito precoce dizer que há uma ofensa a alguma dignidade nesse momento processual. Então, eu estou divergindo respeitosamente para se manter, quer dizer, a aplicabilidade do artigo 494 da CLT. Respeitosamente, resumindo, é a minha divergência. Pois não. Eu vejo aqui registrado na tela só a divergência do doutor Marcelo. Mais algum colega tem divergência em relação a esse voto? Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto da eminente relatora, vencido o doutor Marcelo Furtado. Presidente, esse resultado eu vou fica só proclamado. Doutor Márcio Zebem também. Doutor Márcio Zebem também acompanha a divergência. Obrigado, excelência. Bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. Gente, eu pedi para não chamar nenhum processo da minha relatoria. Processo. Agora não conseguiu. O pessoal da informática... Não, ele foi chamar lá um acesso remoto para ver, porque o negócio está... Então, difícil aqui. Se houver mais alguma necessidade, Vossa Excelência me José Eduardo, comunica. quer trocar de lugar? Eu não consigo O próximo? Pois não. Quer trocar de lugar? Ainda na mesma sala. Eu não tenho nenhum como relator. Se quiser... Processo número 3 da pauta, mandado de segurança 10019, relator excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva, impetrante Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, impetrado 20ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte. Processo número 3 da pauta, 10019. Processo 3 da pauta de mandado de segurança, relator excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva. Aqui eu peço que anuncie sua proposta de voto. Senhor presidente, de direta conclusão, eu julgo procedente a presente ação mandamental para conceder a segurança aqui requerida, ratificando a liminar deferida para cassar a decisão que concedeu tutelas antecipadas no processo número 11.880, 61/2016, 030020. Com a palavra, o ilustre procurador da impetrante, porque já tem uma divergência registrada na tela, com a palavra, o ilustre procurador da impetrante.
Ilustre presidente, demais desembargadores, colegas de profissão e demais presentes, meu cordial bom dia. Na presente ação mandamental, excelências, faz-se necessária a concessão da segurança, tendo em vista que a decisão proferida nos autos da ação principal viola manifestamente o direito líquido e certo da impetrante em não manter o plano de saúde da litisconsorte nas mesmas condições econômicas de outrora. A litisconsorte ajuizou a ação em que se discute a presente questão, vindicando, dentre outros pedidos, o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições econômicas e assistenciais. Quando do seu desligamento, excelências, a litisconsorte optou por permanecer como beneficiária do plano de saúde, arcando, contudo, integralmente com a sua cota na utilização desse plano. Contudo, no transcurso Contudo, a impetrante modificou a empresa que fornecia o plano de saúde, e, em razão dessa mudança de plano, não houve o cancelamento do plano, mas tão somente a mudança da operadora, que, por óbvio, de acordo com a legislação de regência, pode praticar os preços que bem entende, e, em razão disso, houve a mudança dos valores que anteriormente eram cobrados a título de coparticipação. Mesmo tendo a reclamante, a litisconsorte, optado por permanecer nesse novo plano, ela assume integralmente o custeio desse plano, não sendo razoável que a decisão de primeira instância obrigue a impetrante a cumprir as mesmas condições assistenciais e econômicas, sendo que essas condições não mais existem. E essa condição acabará acarretando em manifesta violação do princípio da isonomia em relação aos demais empregados que estão ativos e que têm o mesmo plano de saúde que a litisconsorte e pagando os mesmos valores. Então, dessa forma, excelência, requer seja mantida a proposta de voto para que seja concedida a segurança do remédio heróico. Bueno, eu vejo uma divergência registrada aqui, está assinada por Adriana Barros de Azevedo. É do gabinete do doutor Paulinelli? Não, do meu gabinete. Então, desculpa. Então, a divergência do doutor José Eduardo, com a palavra, o eminente desembargador. Eu leio aqui, né, porque eu não consegui entrar até agora no PJE. Bom, vou ler aqui, porque para mim inteira. Considero que estavam presentes, data máxima vênia, os requisitos para a concessão da tutela de urgência na reclamação trabalhista originária. Com efeito, os documentos do IDEU tal demonstram, a nosso sentir, que a reclamante litisconsorte necessitava do plano de saúde e havia probabilidade do direito. Tanto é assim que, para se chegar à conclusão de que a obreira não teria direito à manutenção do plano, nas mesmas condições anteriores à sua dispensa, procedeu-se a toda uma análise e interpretação do ordenamento jurídico em vigor. Outrosim, são verossímeis as alegações da litisconsorte na petição inicial da reclamação trabalhista originária, no sentido de que, mesmo que devesse contribuir com o valor integral do plano, a mensalidade não sofreria um reajuste de 400%, como de fato ocorreu. Dessa feita, considero que a douta autoridade apontada como coatora não praticou nenhum ato legal ou abusivo, mas apenas, valendo-se de seu poder geral de cautela, deferiu a tutela de urgência requerida dentro dos limites traçados pelos artigos 315 do novo CPC. Por conseguinte, denego a segurança, cassando a liminar anteriormente deferida. Gostaria de merecer do ilustre procurador uma informação. Parece que ele falou que a Santa Casa alterou o plano para todos os empregados, é isso? Não só para a litisconsorte, mas para os demais empregados ativos.
Foi uma mudança de operador. Uma mudança geral. Bom, essa divergência do doutor José Eduardo, algum colega acompanha a divergência do doutor José Eduardo? Só um esclarecimento. Pois não. Palavra do doutor Manuel Barbosa. No deferimento liminar, senhor presidente, eu consultei o site da Agência Nacional de Saúde. Esse plano anterior, eu não encontrei nem registro dele na Agência Nacional de Saúde mais. Encontrei do atual, o outro nem registrado lá não está. Não sei se esse anterior nem existe. Acho que nem existe. A Vossa Excelência, inclusive, é o relator desse processo. Eu não encontrei lá. Porque esses planos de saúde são fiscalizados, são registrados lá. Esse anterior, eu não localizei no dia que eu consegui eliminar o registro desse plano de saúde na Agência Nacional de Saúde. Quer dizer que ele não existe mais, a consequência que Vossa Excelência... Não sei. Entendeu? Lá na agência não estava anotado lá como registrado lá. Pois não. Quem mais pediu a palavra? Senhor presidente. Doutora... Pois não. Doutora... Doutora Paula Cantelli. Respeitosamente, em relação ao voto do eminente relator, eu acompanho a divergência, porque entendo que realmente o doutor Jacó ele agiu dentro do seu poder geral de cautela. Essa empregada, ela sofreu um acidente, sofreu uma fratura e foi afastada e precisa do plano de saúde. Foi dispensada e, com isso, foi cancelado o plano de saúde dela com a Vitalis, em que ela pagava R$ 100,23 e foi migrado para a Unimed, em que a mensalidade seria de R$ 400,23, que fica inviável para ela poder pagar esse valor, ainda mais diante da rescisão do contrato de trabalho. Então, eu voto com a divergência, respeitosamente. Doutora Juliana Vignoli. Eu também com a divergência. Então, doutores, vamos escolher os votos. Já que ninguém quer fazer mais nenhuma manifestação, vamos escolher os votos. Relator, divergência. Doutor Manuel, relator. Eu peço vênia a divergência. É a caso da Santa Casa. Houve uma alteração completa do plano. Os empregados foram migrados para a Unimed. Então, a Unimed, até o plano que atualmente esse tribunal também terminou com o plano dele aqui e migrou para a Unimed, aliás, é o nosso plano de saúde anterior. Então, aqui eu não vejo prejuízo nesse ponto e a parte relativa aos valores será definido na ação principal. Então, eu peço vênia a divergência, voto com o eminente relator. Doutor José Eduardo, o voto é com a divergência, é a divergência. Doutor Sérgio. Dados particulares do feito, eu vou acompanhar o relator. Doutor Sérgio vota com o relator. Doutora Ana Maria Rebouças. Com o relator. Também com o relator. Doutora Maria Cecília já anunciou que vota com divergência. Sim, porque, na verdade, o que se está analisando aqui é se o ato da juíza que antecipou a tutela é ilegal ou abusivo. Não vejo ilegalidade ou abusividade no ato, tendo em vista que ela somente exerceu o poder geral de cautela. Agora, o direito efetivo ou não vai ser na ação, mas naquele momento, ela precisando do uso do plano de saúde, havendo aquela alteração de valores substancial, eu entendo que não tem nada de teratológico ou de abusiva a decisão de primeiro grau, razão pela qual eu voto com a divergência. Doutora Cecília, com a divergência. Desembargador Paulo Maurício. Relator. Com relator. Doutor Manuel Barbosa é o relator. Doutora Maristela Íris. Com relator. Com relator. Doutor Lucas Vanucci. Com relator. Com relator. Doutora Paula Cantelli votou com a divergência. Doutora Juliana Vignoli também com a divergência. Desembargador Marco Antônio. Com relator. Doutor Marco Antônio com relator. Doutora Sabrina. Com relator. Relator. Doutor Marcelo Furtado. Com relator. Doutor Márcio Toledo. Com a divergência. Com a divergência. Doutor Márcio Zebende. Com o relator. Com o relator. Então, eu proclamo que por 11 votos a 5 prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencidos os desembargadores que já foram nomeados. Esse é o resultado, fica proclamado. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. Ainda na mesma sala, é o processo número 27, mandado de segurança 11686, relator excelentíssimo, juiz Márcio José Zebende, impetrante César Augusto Diniz, impetrado juízo da primeira vara de trabalho de Contagem. Processo número 27, 11686. Processo 27 da pauta de mandado de segurança. Meritíssimo juiz Márcio José Zebende é o relator. Aqui eu peço que, por favor, anuncie sua proposta de voto. Senhor presidente, diretamente à conclusão, eu estou conhecendo da ação mandamental e denegando a segurança. Custa de R$ 40 calculado sobre R$ 2.000, valor dado à causa pelo impetrante.
Tem a palavra o ilustre procurador, doutor Márcio Amaral Soares, que fala pela impetrante. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores desembargadores, bom dia a todos, aos servidores desta casa, aos colegas advogados, às partes e o público presente, de um modo geral. O objetivo deste mandado de segurança visa combater uma ilegalidade patrocinada na ação cautelar pelo juízo da primeira vara do trabalho de Contagem. Por que motivo? Para a gente entender melhor este mandado de segurança, nós precisamos voltar ao ano de 2012, quando o sindicato iria realizar a eleição para a renovação de sua direção. Antes da eleição propriamente dita, o representante da Chapa 2 ajuizou ação declaratória de nulidade da Chapa 1, colocando no polo passivo apenas e tão somente o ente sindical, pessoa jurídica, e fazendo como pedido um único pedido, qual seja, declaração de nulidade da Chapa 1. Não fez nenhum outro pedido. Pois bem, com o processo eleitoral realizado semanas depois deste ajuizamento da ação, o autor do processo declaratório participou ativamente, realizou todos os atos, pediu voto e perdeu a eleição nos votos. Fez um acordo de critérios assinado por todas as partes, por todos os advogados, inclusive pelas entidades sindicais de grau superior que ali se encontravam. Como ele perdeu a eleição no voto e com a instrução do processo, na primeira instância, a nobre magistrada, ela indeferiu o pedido de nulidade na instrução por entender que haveria vício nas duas chapas. Porém, este tribunal, entendendo de modo divergente, declarou a nulidade da Chapa 1. Apenas e tão somente isto. O processo tramitou nas demais instâncias e, durante o curso desse processo, o autor da declaratória, então, forçou uma execução provisória. Agora, na execução provisória, fazendo um pedido que não fez lá atrás, quando delimitou o objeto da lide. Qual seja, ele pediu a posse na direção do ente sindical. Neste momento, a doutora Maritza indeferiu esse pedido de modo acertado. Por quê? Qual o fundamento utilizado? Ela disse o seguinte: não é possível conceder a posse, porque isso não foi objeto de pedido quando o autor delimitou o objeto da lide. O autor deste processo declaratório, então, não mais movimentou. Quando, no ano de 2016, mais precisamente em agosto de 2016, um outro integrante da chapa derrotada nas eleições ajuizou uma ação cautelar pedindo a posse da Chapa 2 na direção do ente sindical. E aí, espertamente, colocou no polo passivo todos os diretores eleitos e empossados. Pedido este que foi prontamente indeferido
pela doutora Natália, que à época substituía a doutora Marixa, com o mesmo fundamento. Impossibilidade de se dar posse à chapa 2 na direção do ente sindical, em razão da inexistência de pedido inicial, no âmbito do processo declaratório. Contudo, em meados de setembro ou outubro, se não me falha a memória, o processo declaratório transitou em julgado. E o autor da cautelar renovou o pedido, alegando fato novo. E aí, neste momento, a doutora Marixa, que já havia indeferido tal pedido, agora concede a tutela antecipada e afasta mais de 30 diretores eleitos democraticamente pelo voto e empossados, e coloca na direção deste ente nem o autor do processo declaratório, nem o autor da cautelar. Coloca outros integrantes da chapa derrotada, desconfigurando por completo aquilo que havia sido instalado no momento da deflagração do processo eleitoral. E, com isso, nós temos, então, 3 pontos fundamentais que gostaria da atenção de Suas Excelências para que avaliassem. Primeiro momento, não existe pedido inicial de posse no âmbito do processo declaratório. Segundo momento, todos eles participaram do processo eleitoral com acordo de critérios assinado por todos os advogados e os entes sindicais de grau superior. E, por fim, a má formação do polo passivo quando do ajuizamento da ação declaratória, que foi ajuizada anteriormente à eleição, passado o processo eleitoral, eleitos e empossados, nenhum dos mais de 30 diretores tiveram o seu direito de defesa garantido conforme preconiza a nossa Constituição. Então, estas são as razões do impetrante para que vossas senhorias possam avaliar e conceder a segurança. Obrigado. Bueno. Vossa Excelência não quer ouvir o voto do relator primeiro? Então, não teve, não? Não. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, eu tive, inclusive, o doutor foi no gabinete e fez a exposição, entregou memorial. Na verdade, os fatos são esses mesmos. Houve uma ação declaratória e o tribunal entendeu que a chapa 1, né? Chapa 1 seria nula. E foi só declaratória. Todas essas questões que foram levantadas na tribuna foram veiculadas na ação declaratória, que transitou em julgado, e eu entendo que não caberia, em sede de mandado de segurança, rediscutir essa questão. A assunção pelos componentes da chapa 2 se deveu a uma cautelar posteriormente ajuizada, posterior ao trânsito em julgado. E nessa cautelar, eu entendo que seria o local ideal para se discutir essas questões, até porque tem questões processuais de legitimidade e várias outras questões suscitadas pelo doutor. Quando o meu voto já estava pronto, e como o doutor foi lá no gabinete, eu fui rever e fui analisar onde está essa cautelar. Essa cautelar, inclusive, houve recurso, foi para o gabinete do doutor Lucas, que daqui deverá analisar essa questão. Eu acho que até pode haver um conflito aqui de decisões. Então, por isso, é que eu acho que seria até incabível esse processo, e até queria pedir aqui, para reformar a conclusão, apenas no sentido de extinguir o processo por não ser caso de mandado de segurança. Esse seria o meu voto. Então, ante o exposto, extingue o presente processo por não ser caso de mandado de segurança. Eu acho que não é cabível e ficou contraditório aqui com
com o dispositivo. Bom, o eminente desembargador Zé Eduardo requeriu vista do processo. Eu vou colher os votos daqueles que quiserem antecipar. Eu, inclusive, vou antecipar meu voto, porque vou sair de férias, então já vou deixar antecipado o meu voto. Eu voto... Algum colega quer fazer alguma manifestação ainda a respeito desse voto, desse processo? Eu também vou aproveitar o período de vista para rever as matérias. Então, aqueles que quiserem antecipar os votos vão antecipar, e quem não quiser, depois do pedido de vista. Então, eu voto com o relator. Alguém mais, porque eu vou sair de férias, já deixo meu voto registrado. Alguém mais quer antecipar o voto? Então, fica antecipado só o meu voto, que eu vou sair de férias, e o voto do eminente relator, e o processo fica com vista para o desembargador Zé Eduardo, e a conclusão da votação será feita na próxima sessão. Senhor presidente, então eu só vou retificar para colocar, em vez de denegar a segurança, extinguindo o processo. Só para evitar, porque eu não vou estar aqui na próxima sessão também. Pois é, mas antes a conclusão de Vossa Excelência era a seguinte: fundamentação continua a mesma. Conheço da ação mandamental e denego a segurança. É isso ou vai ser aquilo outra conclusão? Eu entendo que, pela própria fundamentação, que eu estou dizendo que não é caso de mandado de segurança, seria caso de extinguir. Então, a conclusão vai ser aquela que Vossa Excelência falou. Conheço do presente... Mandado e extingo... Conheço o presente da presente ação mandamental e extingo o processo sem resolução do mérito, por não ser caso de mandado de segurança. É isso? Exatamente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não? É só um esclarecimento, porque o relator no voto dele, o primeiro voto, foi disponibilizado, ele tinha colocado que os dois processos tinham transitado julgado. Exatamente. E agora ele está retificando aqui, dizendo que o outro processo, na verdade, a cautelar, está com recurso ordinário para ser apreciado. Eu não sei, por isso que eu indaguei se também na fundamentação, nesse tópico específico que ele fala que os dois transitaram julgado, se vai haver também edificação, porque se ele manter do mesmo jeito, parece que vai haver uma contradição. Saiu aqui o voto? Não, porque na verdade, deixa eu ver o voto aqui, porque saiu aqui, saiu o voto. Pode abrir de novo, nós aguardamos. Porque eu coloquei que, na verdade, que houve transligado seria da declaratória. Das duas? Deixa eu dar uma olhada aqui, pode ter sido algum erro material. Não, mas porque ele não vai disponibilizar mais o voto, que ele não vai vir mais. Pela ordem, parece que... Com a palavra, doutor Lucas. No voto, ele está informando que a ação cautelar foi proferida decisão, determinando, inclusive, arquivamentos referidos autos. Não podendo ser tal decisão, acho que ele não está informando que transitou. Que transitou, talvez... Eu vou ler aqui o que está no voto. A verdade é que, tanto em relação às decisões finusal da ação declaratória, quanto na ação cautelar, aquela transitada julgada, encabia uma maneira... Eu botei aquela transitada julgada. não, perdão. Perdão. Está esclarecido esse ponto? Então, ficou adiado o julgamento para a próxima sessão, com vista para o desembargador Zé Eduardo, e o resultado fica proclamado por enquanto. Consegui agora. O próximo da pauta... Não me sinto mais um excluído digital. Agora consegui. Teve que trocar o computador. Vossa Excelência agora está incluído digitalmente. Agora ele mudou aquela. Próximo. Agora a gente vai passar para a sala das 9h15. Então, mudamos agora de sessão, passamos para a sessão das 9h15, de sessão do Ministério Público do Trabalho. Naquela sala ainda ficou uma sustentação, mas é segredo de justiça, eu vou deixar para o final. A nossa secretária esclarece que nessa sala do mandado de segurança ainda existe um mandado de segurança com sustentação oral, mas como é um mandado de segurança em segredo de justiça, nós vamos ter que esvaziar a sala, então nós vamos aguardar para o final para ter menos trabalho e incomodar menos os circunstantes. Nossa secretária para o pregão dos processos na sala das 9h15. Sala das 9h15, processo número 5. 5. Isso. Deixa eu colocar na tela aqui. Número 11.709, relator excelentíssimo, desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires. É uma agravo regimental. Processo número 11.709. Eminente desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires é o relator, a quem eu peço que anuncie sua proposta de voto. Conhecendo o agravo regimental, eu nego o improvimento. O eminente relator está conhecendo e negando provimento ao agravo regimental. Tem a palavra o ilustre procurador da agravante. Aguardando liberação, tá vendo? Doutora Juliana Vinhoda, suspeita. O negócio está para ali, fiquei em Parou suspeita. Também está registrada aqui a declaração da desembargadora Juliana Vinhoda Cordeiro, declarando suspeição para atuar nesse processo. Então, suspeição, doutora Juliana.
Pois não? José Rubens Costa. Eu aqui tenho esse mandado de segurança, está sob sigilo. Eu pediria aos colegas e à corte que eu sustentasse primeiro, porque é mandado de segurança, ao invés de agora aguardar todos os julgamentos para ficar ao final da sessão. O senhor tem alguma outra sessão que o senhor tem que comparecer, alguma coisa nesse sentido? Hoje, infelizmente, sim. Eu tenho preparar a sustentação oral para o Tribunal de Justiça no caso de ação de alimentos. Tem um compromisso, então isso me deixa assim bastante apertado e eu estou também com embargos declaratórios para acabar hoje e complicado. Então, em razão do requerimento do ilustre advogado, e tendo em conta... Doutor, o senhor Não. O senhor é o 10... O senhor vai falar no processo 10.022, o mandado de segurança, não é isso? 094. É outro. Relator desembargador Manuel. Esse está em segredo de justiça. 10.094? Sim. Pois é, mas esse processo... É o outro que está em segredo de justiça. Porque o que eu falei em relação ao mandado de segurança é um outro, é um mandado de segurança. Mas então o ilustre advogado também está com esse problema, está com problema de... E esse é mandado também. O ilustre advogado está com problema de horários. Então vamos julgar, então, nessa pauta, nessa sala das 9h15, o processo, ao invés do número 5, vamos julgar o número 1, que é o MS 10.094.8/2017. Então, agora terminamos os processos que estavam segredo de justiça, né? E terminamos os advogados da sala das 9h10. Agora a gente retorna para a sala das 9h15 para continuar com os advogados. Não, minha pergunta foi outra. Nós temos algum outro em segredo de justiça? Não. Então não temos mais segredo de justiça. Então, por favor, abram as portas para que entre a luz e o ar. A gente retorna para a sala das 9h15. O ambiente da justiça deve ser sempre arejado. Muito bem, presidente. Razão pela qual eu nunca tranco a porta do meu gabinete, está sempre aberta. 9h10. Aguardar um pouquinho, só enquanto o pessoal retorna. Fazer sustentação? Não posso falar. Nós vamos agora para onde, doutora? Voltar para a sala das 9h15 e continuar com os advogados, né? Então vamos... Essa sala aqui já Isso. fechou. Agora Vamos voltar agora para a sala das 9h15. Fala que ele sai e some. Vai mandar outra pessoa, que eu não quero ver. Escuta aqui. Eu usar peruca e 2 cotonetes. Eu peguei um ED do teste lá que vou passar para você. Então, na sessão das 9h15, a nossa secretária vai fazer o pregão do processo. Será o processo número 5 da pauta. Eu já tinha até pregoado ele antes. Mandado de segurança 11.709, relator excelentíssimo desembargador Paulo Maurício Ribeiro Pires, agravante Estado de Minas, e é isso. Nesse processo, a doutora Juliana Vinhói também registrou sua suspeição, já está anotada. Com a palavra, o eminente relator para anunciar sua proposta de voto. Estou conhecendo o agravo e negando provimento. Conheceu e negou provimento. Havia uma inscrição para sustentação oral por parte do SA Estado de Minas, doutor João Batista Antunes, André Carvalho, Rodolfo Henriques. Parece que não estão presentes. Processo 11.709/67/2016, SA Estado de Minas. Tem algum procurador presente? Não tem. Também não vejo aqui na minha tela nenhum registro de divergência. Alguém tem alguma divergência, alguma observação? Não havendo nenhuma divergência, nenhuma observação, proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Ainda na mesma sala, processo número 3, mandado de segurança 11.493, está sendo julgado concomitante ao agravo regimental. Relator excelentíssimo juiz Marcelo Furtado Vidal, impetrante Ministério Público do Trabalho, impetrado juiz da 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia. Com a palavra no 3 da pauta, onde são partes Ministério Público do Trabalho da 3ª Região e meritíssimo juiz da 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia.
com agravo regimental. Com a palavra, o eminente juiz Marcelo Furtado Vidal para anunciar a sua proposta de voto. Senhor presidente, eu admito a ação mandamental e no mérito, confirmando a decisão proferida em sede liminar, denego a segurança pretendida, decretada a perda de objeto do agravo regimental por carência superveniente de interesse recursal, custas processuais no importe de R$ 1.200, calculadas sobre R$ 60 mil pela União Federal imune. Ministério Público quer fazer uso da palavra? Pode repetir, pois não. Por favor, doutor Marcelo, repita a sua está examinando proposta mandado de de voto. segurança? Mandado de segurança? Era o agravo. Eu já estou... Era só de mandar de segurança. Não, agravo. Admito a ação mandamental. Os dois. Os dois. E no mérito, confirmando a decisão proferida em sede liminar, denego a segurança pretendida. Denegou. Decretada a perda de objeto ao agravo regimental por carência superveniente de interesse processual e justifico, em face dos fundamentos explicitados, tendo sido examinado o próprio mérito do presente mandado de segurança, não mais subsiste o interesse recursal do agravante, eis que o agravo regimental interposto perdeu seu objeto. Então, ele está julgando o mandado de segurança e, em razão disso, considerando que o agravo de petição perdeu o objeto. É isso, doutor Marcelo? Vossa Excelência quer fazer a sustentação? Então, é do mandado de segurança. O mandado de segurança. Então, com a palavra, o Ministério Público. Excelentíssimo senhor presidente, douto relator, egrégea sessão. Como o eminente relator já está atacando o mandado de segurança, o Ministério Público do Trabalho insiste, então, na concessão da segurança. Por quê? Porque na ação civil pública proposta perante a 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia, foi requerida uma tutela de urgência, uma antecipação de tutela de urgência. O que pretende o Ministério Público nessa tutela de urgência, cujo mandado de segurança visava exatamente destrancar o indeferimento da liminar naquela ação? O que pretende o Ministério Público, Excelências? Numa ação civil pública em que se discute o meio ambiente do trabalho, o Ministério Público pretende, liminarmente, no mandado de segurança, que agora está sendo denegado, o Ministério Público pretende o fornecimento imediato de água potável a todos os empregados das empresas de transporte público, porque a ação civil pública foi proposta contra 4 empresas de transporte público. 3. 3, doutor. Tá bem, desculpa. São 3, desculpa. É porque eu contei o município de Uberlândia como uma empresa, desculpa. 3 empresas junto à 5ª Vara de Trabalho de Uberlândia. Fornecimento de instalações sanitárias, separadas por sexo, em todos os terminais, pontos finais e estações de ônibus em que atuem os empregados das respectivas empresas. E fornecimento de local adequado para descanso e alimentação dos trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho entende que as provas juntadas na ação civil pública mostram as condições degradantes, precárias a que são impostas os trabalhadores das empresas agravadas. E que disse a eminente relatora na decisão monocrática, então agravada, que a pretensão do impetrante Ministério Público do Trabalho, estou lendo, é no sentido de ver o imediato cumprimento de regras atinentes ao meio ambiente do trabalho, a fim de que evitar que os trabalhadores permaneçam expostos a situações precárias pela ausência de disponibilização de instalações sanitárias e não fornecimento de água potável e de refeitórios adequados. Ora, Excelências, é isso mesmo.
É isso mesmo que o Ministério Público do Trabalho pretende e que foi objeto da decisão monocrática da eminente desembargadora que denegou o agravo, a antecipação do agravo. O Ministério Público do Trabalho entende que restou incólume a decisão agravada. A pretensão do parquê aqui está incólume. Por quê? Porque presentes os requisitos da tutela antecipatória de urgência, pelo artigo 300 do novo Código de Processo Civil. Não se pode postergar nessa ação civil pública e no mandado de segurança, não se pode postergar as pretensões na ação civil pública, que ferem a NR 24 e que é medida de direito líquido e certo dos trabalhadores, quais sejam: ter água potável, beber água, ter instalações sanitárias adequadas e locais adequados para descanso e alimentação. Quando o juiz da 5ª Vara de Uberlândia negou a tutela antecipada, disse o eminente juiz que os requisitos da tutela provisória misturam-se à cognição exauriente. E misturem. O que não se pode é impedir os trabalhadores das 3 empresas de transporte de Uberlândia de terem sonegado os seus direitos íncitos, garantidos pela NR 24, de ter esses direitos. Por isso, o mandado de segurança que visava o Ministério Público destrancar a medida antecipatória não concedida. Então, o Ministério Público do Trabalho, neste momento, insiste, já que o mandado de segurança foi agora examinado pelo eminente relator, que o mandado de segurança do Ministério Público do Trabalho seja concedido, sim, seja concedido para conceder a antecipação de tutela na 5ª Vara, na ação civil pública da 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia e, por fim e por último, determinado imediato cumprimento das obrigações postuladas na ação civil pública do trabalho. É o que se espera com justiça. Com a palavra, o ilustre procurador do litisconsórcio agravado, doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez. Muito obrigado. Senhor desembargador presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, aqui pediram vênia a sua excelência, a sempre operosa, culta e dedicada procuradora, data máxima vênia, não há como se atender ao seu anseio. Nós aqui, senhor presidente, egresso colegiado, nós queremos fazer uma ostentação rápida com um batimento cardíaco, porque a pauta é extensa e esse processo são 800 e tantas laudas. O que entende a empresa, senhor presidente? Eu coloquei aqui um simples rabisco. Então, em fatos como esses contidos na peça de instauração de instância pelo douto Ministério Público do Trabalho, não se pode cometer o equívoco, data máxima vênia, de limitar a pesquisa aos fatos imediatos, sem se preocupar pelos acontecimentos colaterais ou circunstanciais. E assim, ainda assim, seria a minha colocação, com relação ao agravo. Aqui, senhor presidente, valendo-me das circunstâncias, dos fundamentos da respeitável decisão, que conclui de modo muito objetivo, ao dizer que a verdadeira finalidade almejada pelo impetrante, ou seja, o douto Ministério Público,
O presente mandado de segurança é obter o mesmo provimento final veiculado na ação civil pública. O que é a pretensão veiculada na ação civil pública que Sua Excelência, a doutora relator, em síntese, já expôs. Mas não é só isso. Ocorre, senhor presidente, egrégio colegiado, que tais pretensões não são passíveis de análise pela via restrita do mandâmus. Por quê? Por demandarem dilação probatória exaustiva e cognição exauriente, pairando em torno delas questões que envolvem significativo número de trabalhadores, empregado de 13 empresas de transportes coletivos envolvidas, pela suposta sujeição de seus empregados a condições de trabalho precárias e degradantes, além de exigir providências a serem tomadas, senhor presidente. Isso não se pode deixar de esquecer pelo poder público. E aqui, pelo poder geral de cautela, o douto juiz entendeu, no momento, incabível a pretensão. Não só quanto às preliminares, quanto ao tutela antecipada e como no agravo, senhor presidente. A questão é bastante tormentosa. E aqui apenas para enriquecer algum debate. Nós tivemos, senhor presidente, uma colocação semelhante da cidade de Governador Valadares, em que, até por sugestão nossa, a empresa requereu ao município permissão para instalar os chamados banheiros públicos. O poder público denegou. Poder público denegou que não se pode espalhar banheiros ao longo das vias. Isso é determinação do poder público. Não se pode instalar banheiros, isso, ou outras medidas protetivas, sem envolver parte elétrica, sem envolver rede de água e de esgoto e outras necessidades. Não se pode impor isso. O que, na verdade, o que se procura aqui, com a devida vênia do douto Ministério Público, é uma completa reformulação do transporte público urbano, que tem previsão contida em lei municipal. Então, em síntese, senhor presidente, data máxima vênia, não se está aqui a dizer que os empregados não mereçam. Não, não é isso. Mas não se pode fazê-lo em virtude de quê? Que são 3 empresas. Cada um tem que limitar a circulação dos ônibus. São circulações em bairros diferentes. Não se pode imputar uma a outra, todas as mesmas. E outra coisa, senhor presidente, nessas circunstâncias, o egrégio regional, 2 vezes, a semana passada, retrasada, repeliu em ação individual sentenças proferidas pelos doutos juízes governador Valadares, que bem conhece a questão, repeliram as duas turmas as pretensões contidas pelos autores, que tem que se aguardar, evidentemente, porque muitas são as providências que estão sendo tomadas pelas empresas, inclusive pelo poder público. E a fiscalização cabe a uma em outra empresa. Então, espero, senhor presidente, nessas singelas colocações, que a proposta de voto de Sua Excelência, o doutor relator, seja completamente ou totalmente preservada pelo doutor colegiado. É o que se espera e muito obrigado. Muito bem apresentadas as manifestações orais. Com a palavra, o eminente relator para sua proposta de voto. Senhor presidente, eu ratifico aqui a matéria fática exposta tanto pelo doutor representante do Ministério Público como pelo advogado da tribuna. É uma questão muito complexa. A ação civil pública envolve 3 empresas de ônibus, envolve um município com pedido de paralisação de obras de construções de estações, modificações nos procedimentos licitatórios, observância de diversas NRs. E o juiz de primeiro grau entendeu que, para se antecipar
uma decisão de tamanha complexidade, envolvendo matérias entrelaçadas do município, de matérias licitatórias, de obras em curso, ele entendeu que seria necessário exaurir um procedimento probatório para ele se convencer qual o provimento final, afinal de contas, que seria necessário. Eu consultei a rede mundial de computadores e observei que já existe uma audiência, já existe a determinação de inspeção judicial, com a participação de todos os representantes. O juiz está indo em loco para aferir o que está acontecendo, para ele se convencer, ao final, de qual o provimento efetivo, né, que deve ser dado. São essas, em síntese, as razões que constam do meu voto, senhor presidente. Pois não. Eu vejo aqui na minha tela que não tem nenhuma divergência anotada. Presidente, Alguém quer fazer alguma manifestação? Pela ordem, senhor presidente. Então, Doutora Ana Maria, então. não, é só porque eu abri aqui o processo originário, lá da 5ª Vara de Uberlândia. No dia 15 de março, foi realizada a inspeção judicial. Aqui não aparece o texto dessa inspeção, mas já tem comandos ao município e uma próxima audiência marcada para abril, salvo engano, 17 de abril. Então, eu acredito que as providências que estão sendo tomadas no primeiro grau, elas vão atingir o objetivo de resguardar o bem público, que é a rigidez do trabalhador, com suas condições de higiene, melhor do que um ato agora em mandado de segurança. São os fundamentos que eu acresço para acompanhar o voto do relator. Doutora Maristela Iris. Eu entendo que o só fato de o juiz ter determinado e feito, como a Ana Maria noticiou, a inspeção judicial, não resulta na perda de objeto, perda superveniente de objeto, porque não houve decisão ainda. Eu negaria provimento, porque não teve decisão ainda, só um ato. Então, não houve perda do objeto, porque não se decidiu ainda a liminar em caráter definitivo. Doutora Juliana Vignoli. Eu vou divergir. Desde a hora que eu me debrucei sobre os processos que a gente ia votar hoje, eu achei que tinha, a meu ver, uma incoerência entre duas situações similares, com posicionamentos distintos, e que estão nessa pauta, envolvendo o Ministério Público e ações civis públicas. Quanto a uma delas, a gente ainda não votou, e é por isso que eu estou divergindo nessa. Meu posicionamento é que, sim, minha divergência é para deferir a medida. Aliás, assim como eu vou votar no outro processo, e que eu já antecipei meu voto aqui, que eu vou votar no outro processo, porque na outra situação nós estamos avaliando leis, e aqui são normas regulamentares. Eu entendo, sim, que a medida deveria ser concedida, medida de saúde, segurança do trabalhador. Então, para ser coerente com o voto que eu vou proferir, em seguida eu estou divergindo. Eu acataria o pleito, deferiria a segurança. Alguém mais quer se manifestar? Eu gostaria de manifestar. Pois não, doutor Zé, com a palavra. Eu peço vênia à desembargadora Juliana, que realmente o meu posicionamento em princípio, que a ação civil pública, se o processo não tiver uma tutela antecipada, é melhor acabar com a ação civil pública. A ação civil pública, para ser julgada transitar e julgada daqui a 10 anos, ela só causa caos social, porque depois, se ela transitar em julgado contra, cria um passivo absurdo. Então, meu entendimento ação civil pública dá para tutela. Se não der, é melhor extinguir, porque se ela for julgada procedente, aí que é o problema. Então, esse é o meu posicionamento. Nesse caso, o que me convenceu foi a abordagem da desembargadora Ana Maria Rebouças, que ela pesquisando os autos originários, ela viu que a questão está sendo já tratada, muito bem tratada em primeiro grau, então não demandaria essa intervenção excepcional pela via do mandamus. Então, pedindo vênia à desembargadora
Juliana, eu vou acompanhar o relator com os acréscimos da desembargadora Ana Maria. Só um Doutora pequeno Cecília, com a adendo. palavra. Na verdade, quando a gente analisa uma antecipação de tutela em sede de mandado de segurança, é aquela questão. O Fernando Rios não gosta do termo teratologia da decisão. Mas é basicamente isso, ainda que a gente não escreva isso. Se a decisão é teratológica, o mandado de segurança entra para corrigir. E aqui, estou com a ata também aberta, doutor Cércio e eu abrimos a ata aqui, e o magistrado fez a inspeção e deu prazo de 30 dias para as empresas apresentarem um projeto de adequação para que seja atendido tudo o que está. E essas peças estão com sigilo. Então, assim, não vejo teratologia, o juiz está agilizando o procedimento para que seja atendida a pretensão do Ministério Público. Então, não vejo o porquê de conceder a segurança nesse ato. Mais alguém quer se manifestar? Doutor Márcio. Senhor presidente, eu até acompanharia a divergência da doutora desembargadora Juliana, mas eu também estou muito sensível a essa atuação do juízo de primeiro grau, que vai aquilatar e administrar o conflito, e ele já está procedendo dessa forma, com uma atuação extremamente proativa pelos elementos que nós temos. Então, nesse sentido, eu acho que a manutenção dos termos da decisão desse mandado de segurança preserva essa atuação do magistrado de primeira instância, que, com certeza, será muito exitosa. Então, essa é a minha consideração. Então, eu estou achando que aí já está bem instruído. Se ninguém tem mais divergência, nós já podemos proclamar o resultado. Presidente, pela ordem, eu acompanho Sabrina, a divergência da doutora Juliana, justamente, inclusive por coerência com o meu voto, que o voto a que ela se referiu é o meu. Então, doutora que Sabrina eu acompanha a estou divergência da exigindo o doutora cumprimento Juliana. da lei. Posso proclamar o resultado? Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencidas as duas eminentes embargadoras mencionadas anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, obrigado. Bom dia, doutor. Com licença. Ainda na mesma sala, o processo número 4, mandado de segurança 11634, está sendo julgado concomitante ao agravo regimental. A relatora, excelentíssima juíza Sabrina de Frois Leão. Impetrante, Ministério Público do Trabalho. Impetrado, juiz da 20ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte. Processo número 4. Então, 4, o impetrante agravado é o Ministério Público, impetrado, juiz da 20ª Vara de Belo Horizonte, litisconsorte de viação Novo Retiro. Com a palavra, a eminente relatora para anunciar a sua proposta de voto. Pois não, presidente. Eu inverto a sequência deste julgamento, apreciando, primeiramente, o mérito da ação do mandado de segurança. Conhecida a ação de mandado de segurança impetrada pelo Ministério Público do Trabalho da 3ª Região. No mérito, ratificada a decisão liminar de ID 48AA502 e julgado parcialmente procedente o mandamos para suspender o ato judicial impugnado e deferir parcialmente a tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada na Ação Civil Pública 11.713/44 de 2016, para obrigar imediatamente a litisconsorte passiva necessária, viação Novo Retiro Limitado, a abster-se de prorrogar a jornada de trabalho de seus empregados acima do limite de 2 horas diárias, ressalvando-se as hipóteses previstas no artigo 61 da CLT. Conceder a seus empregados um intervalo para alimentação e descanso de, no mínimo, 1 hora, conforme previsão do artigo 71 da CLT. Conceder a seus empregados o período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre 2 jornadas de trabalho, conforme determina o artigo 66 da CLT. Conceder a seus empregados o descanso semanal de, no mínimo, 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, conforme estabelece o artigo 67 da CLT. Efetuar o registro de todos os seus empregados em livro ou ficha de registro, fazendo-se as anotações no CTPS do trabalhador, nos termos dos artigos 29 e 41 da CLT. Conceder férias a seus empregados após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, abstendo-se de exigir a prestação de serviço no período de férias. Nos termos dos artigos 11 da Lei 7.347, de 85,
497, 500, 536 e 537 do CPC de 2015, deverá a douta autoridade coatora imediatamente intimar a litisconsorte desta decisão para o pronto cumprimento das obrigações supra, sob pena de multa de R$10.000 por empregado encontrado em situação irregular em relação a cada obrigação pleiteada, a cada constatação destinada ao Fundo de Amparo do Trabalhador. Decreto a perda de objeto do agravo regimental, interposto por viação Novo Retiro. Custas pela União isenta. É a minha proposta, presidente. Eu pergunto, ilustre procurador do Ministério Público, você aguardaria o primeiro voto divergente? Por favor. Eu não vejo aqui na minha tela registrada nenhum voto divergente, até mesmo porque o que foi deferido pela eminente relatora foi requerido e é o que consta da lei. Alguém tem alguma divergência? Pela ordem. Pois não. Só para ser coerente com a outra ação do civil público e o mandado de segurança, eu entrei também aqui na ata de audiência agora de março, do dia 8 de março. O juiz de primeiro grau determinou a realização de uma perícia contábil administrativa para apuração dos fatos apontados no auto de infração, certamente que fundamenta a ação civil pública, e concedeu um prazo de 30 dias ao perito. O único problema aqui deste processo de primeiro grau é que a instrução está marcada para 5 de junho de 2018. Então, levaria um tempo maior para essa aplicação. O que são situações diferentes, né? Uma é a questão da rigidez do trabalhador, aqui é a questão de cumprimento de jornada extraordinária. Só que o juiz de primeiro grau, a juíza de primeiro grau, está procurando realmente verificar esse elastecimento. São situações complicadas quando a gente vem com esse poder de determinação sem ter todas as provas e os meios na mão para fazer essas determinações. Não sei, por enquanto ainda estou receosa com essa determinação da decisão da excelentíssima juíza relatora. Vossa Excelência vai divergir? Vou apresentar uma divergência. Então, doutora Ana Maria está apresentando essa divergência. Presidente, só para esclarecer, foram realizadas várias autuações. Então, em decorrência disso, é que estou deferindo. Com a palavra o Ministério Público, então. Senhor presidente, eminente relatora, egrégia sessão. Mas ele está processando. Ação civil pública do Ministério Público, essa é uma das ações civis públicas contra a viação Novo Retiro. Então, já passaram por esta sessão, já passaram por esse tribunal, inúmeras outras ações, porque a realidade fática dessa situação, dessas empresas de transporte, ela é mais antiga e eu vou recordar a vossas excelências. Tudo começou com uma ação anulatória na 47ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em que foram juntados, pasmem vossas excelências, 1.331 autos de infração contra inúmeras, 30, 40 empresas de transportes, entre elas Aviação Novo Retiro, em que se discutia, como a douta relatora muito bem colocou, essa abstenção de prorrogação de jornada, envolvendo sumariamente uma palavra: bilhetagem eletrônica. Aí houve essa ação anulatória do Ministério Público do Trabalho, ação anulatória de 30 ou 40 empresas de transporte, que correu na 47ª Vara, e essa ação anulatória foi extinta, sem resolução de mérito. E as empresas de transporte começaram a impetrar o mandado de segurança.
porque a ação civil pública do Ministério Público está rígida, ela está caminhando. E vários mandados de segurança já foram interpostos e praticamente a todos denegados segurança, porque as provas da ação civil pública originária, ela é em conteste contra as irregularidades das várias empresas de transporte. Não concedem, são como eu lembro a vossas excelências, foram quase 1.400 autos de infração do Ministério do Trabalho. Quando foi extinto, a ação foi extinta, houve um recurso ordinário que já está, eu estou lendo aqui o recurso ordinário, eu estou examinando aqui, ele foi conhecido, rejeitou a pretensão das autoras, ou seja, das empresas de transporte, no que diz respeito à declaração de nulidade do auto, e cassou a tutela de urgência na ação anulatória. Então, vossas excelências, só para esclarecer também a eminente desembargadora Ana Maria, a ação civil pública já caminha contra todas essas empresas, contra todas as provas, e aqui, só dessa viação Novo Retiro, é um mandado de segurança cuja tutela de urgência foi denegada e que originou, nesse caso, ao contrário do anterior, originou o agravo regimental da empresa. Então, nesse caso, ao contrário do anterior, a ação civil pública já está adiantada e, nesse caso, o agravo, a decisão da eminente relatora foi para não conceder o mandado de segurança. Então, nesse caso, requer o Ministério Público do Trabalho o desprovimento do agravo regimental da aviação Novo Retiro. A matéria já está bem instruída e nós temos uma divergência. Então, como eu sou responsável por fazer a sessão terminar mais ou menos dentro do horário, porque depois vem a SDI 2, eu vou pedir aos eminentes colegas aqui nesse para caso... facilitar, pela ordem, eu vou retirar a divergência. Vossa Excelência vai retirar? Então, a doutora Ana Maria retirou a divergência. Eu indago dos eminentes colegas, então, se eu posso proclamar o resultado. Não havendo divergência, eu proclamo, então, que prevaleceu integralmente o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Pois não, ainda na mesma sala, um conflito de competência 10.136. Relator excelentíssimo, desembargador José Eduardo Rezende Chaves Júnior. Suscitante, meritíssimo juiz da Sexta Vara do Trabalho de Betim. Suscitado, meritíssimo juiz da Terceira Vara do Trabalho de Betim. Processo número 2 da pauta. 2 da pauta, 10.136. 10.136. Juiz da Sexta Vara e juiz da Terceira Vara. Com a palavra, o eminente relator, desembargador José Eduardo. Para anunciar sua proposta de voto. É o 2 da pauta das 9h15, conflito de competência 101.36.57/2017. Está na tela, senhor presidente. Essa é com o professor Antônio Alves, como está na tela. Pois é, então você, por favor, leia a conclusão. O advogado não é advogado. É, o ilustre advogado não está vendo. Tem. Eu conheço do conflito e, no mérito, julgo improcedente e declaro a competência do juiz suscitante para o julgamento da reclamação trabalhista originária. Tem 2 inscrições do Ministério Público e do terceiro interessado. Eu indago do ilustre procurador se quer fazer uso da palavra com essa proposta de voto. Se houver uma divergência, sim.
caso de divergência. Ministério Público, também não. Então, eu não vejo aqui na minha tela nenhuma divergência registrada. Alguém quer registrar alguma divergência, fazer algum comentário? E não havendo nenhuma irresignação, eu declaro que prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente, à unanimidade. O resultado fica proclamado. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. O próximo? Bom, agora acho que nós vamos ter que sair de sala. Essa sala acabou. Essa sala, não que ela tenha acabado, mas é porque tem sustentação oral, então a gente está dando preferência para salas com sustentação, para liberar os advogados. Terminaram as sustentações? Nesta sala, sim. Agora a gente vai para a sala das 9h20, que também tem sustentação oral. 9h20, então, a sala das 9h20, agravo regimental. Processo número? Um instantinho. É o processo número 3 dessa sala. 3 dessa pauta. É o processo 10.040. Relator excelentíssimo, juiz Marcelo Furtado Vidal. Agravante Caixa Econômica Federal e agravado juiz do trabalho da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. 10.040. Meritíssimo juiz Marcelo Furtado Vidal, por favor, anunciando sua proposta de voto. Senhor presidente, eu conheço do agravo regimental e no mérito nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão agravada. Pois não. A ilustre procuradora fala pela Caixa Econômica? Não, pela terceira interessada. A senhora aguardaria o primeiro voto divergente? Sim. Já foi apregoado aí? Então, eu não vejo divergências marcadas no 3 da pauta. Alguém tem alguma divergência? Se ninguém tem divergência, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Muito obrigada, senhor. Bom dia, doutora. Próximo. Seguinte, ainda na mesma sala, o processo número 15. 15 agora. 11.598, agravo regimental 11.598, relator excelente desembargador Manuel Barbosa da Silva, impetrante sindicatos, trabalhadores, empresas, correios, telégrafos similares do Estado de Minas Gerais, impetrado juiz da 27ª Vara de Trabalho de Belo Horizonte. 15 da pauta. Eminente desembargador Manuel Barbosa, por favor, anunciando sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o agravo regimental no mérito negando-lhe provimento. É a minha proposta. O ilustre procurador fala pelo sindicato? Eu vou me reservar só no direito de assistir, excelência. Pois não, eu não ouvi, só podia repetir. Eu vou só assistir o julgamento. O senhor vai assistir o julgamento? Tem uma anotação aqui, doutora Cecília, uma anotação da doutora Cecília, mas parece aqui que é só uma matéria aqui relativa à emenda, não é isso? É só um erro material. Para mim, certo. Indago de Vossa Excelência se tem alguma divergência no 15 da pauta. Não havendo divergência, eu proclamo que, à unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutor. Próximo. Ok. Só um instantinho. Agora será o processo número 1 da pauta. 1 da pauta. Isso. É o 10.008. 10.008. Relator excelentíssimo, juiz Marcelo Furtado Vidal. Fundação Comunitária Tricordiana de Educação Agravante, agravado juiz Marcos Vinícius Barroso. Está registrada a suspeição do doutor Sérgio Peçanha, então já fica registrado. Por favor, não pode ser. O eminente relator para anunciar a sua proposta de voto. Senhor presidente, eu conheço do agravo regimental e no mérito nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão agravada. Eu registrei aqui uma divergência, para ser bem rápido, essa divergência em relação, porque o meritíssimo juiz determinou que a parte fizesse os cálculos em 15 dias, já levasse a guia para recolher o pagamento, mas fixou uma multa de 10%. Eu entendi que, nesse caso, como o artigo 884 CLT permite a apresentação de bem a penhora, que haveria ilegalidade em parte, na multa de 10%. Alguém me acompanha ou eu vou ficar vencido sozinho? Em parte. Eu vou acompanhar Vossa Excelência. Então, vamos ver quem é que me acompanha na divergência. Doutores Manuel Barbosa, doutor Manuel Barbosa, doutora Sabrina, doutor Márcio Zebende também? Também. Doutor Márcio Zebende, parece que é só. Então, vamos ficar vencido. Eu e esses 3 anteriores, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. É o resultado que fica proclamado.
Próximo. O processo número 14, 14 da pauta. agravo regimental 11589, relator excelentíssimo, desembargador José Eduardo de Rezende Chaves Júnior. Deixa eu colocar na tela aqui. O 11.589, foi não? Agravantes Paulo Teve uma desistência, a SPAL está desistindo do recurso, então Vossa não precisa nem de proferir. Vossa Senhoria representa a SPAL? Isso. E está desistindo do recurso? A gente está desistindo do recurso. Com a palavra, o eminente relator. Então, o eminente relator vai homologar a desistência do recurso manifestada da tribuna. É o doutor Fernando de Castro Neves? Foi feita Guilherme, eu estou subestabelecido também. Está nos autos também. A gente entrou com a petição, se não me engano, deve ter uns 3 dias. Doutor, o nome do senhor é Fernando de Castro Neves? Sim. Eu sou Guilherme. Guilherme. Tem o nome dele, doutor Guilherme. Eminente desembargador, homologa a desistência do recurso da SPAL. Alguma divergência, alguma consideração? Não havendo, então, prevalece a homologação feita pelo eminente desembargador relator, à unanimidade. Obrigado, gente. Bom dia, doutor. O próximo. Deixa eu sair. Próximo, processo número 16 da pauta. 16 da pauta. Agravo 11.639. 11.639. Deixa eu colocar ele aqui na pauta, peraí. Relator excelente desembargador José Eduardo Rezende Chaves Júnior. Agravante Paulo Roberto Messias e agravada Rádio Tatiaia Limitada. Peço ao eminente relator que anuncie sua proposta de voto, apesar de estar na tela. Conhece, nego? Conhece, nego provimento? Não conheço. Ah lá. Não conheço. Não conheço por intempestivo. Não conheço por intempestivo. Doutor Alex Santana de Novaes, inscrito, está presente? Dá uma pastilha para ele. Existe algum advogado que vai falar por Paulo Roberto Messias ou Rádio Tatiaia? Não havendo, então, também não vejo divergências. Consulta os eminentes desembargadores se existe alguma divergência. Não existindo, eu proclamo por unanimidade prevalecer o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. 2. Agora é o processo número 2, de número 10.010, relator excelentíssimo, juiz Márcio José Zebende, agravante sindicatos trabalhadores, indústria, extração de metais básicos e agravada Vale Fertilizantes S.A. Doutor Márcio Zebende, por favor, anunciando o resumo da sua proposta de voto. Senhor presidente, estou conhecendo o agravo regimental interposto pelo impetrante e, no mérito, negando-lhe provimento. Conhecendo e negando provimento. O ilustre procurador da tribuna fala pelo sindicato? Sim, pelo sindicato? Então, o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores aqui presentes, trata-se de um caso interessante, excelências, porque diz respeito a questões de fato que normalmente a gente que fica muito imerso só no direito, na lei, a gente acaba esquecendo, acaba não prestando muita atenção a essa interação essencial entre o fato e o direito. Trata-se, então, de um caso lá de Araxá, em que os trabalhadores eles trabalham em locais distantes, que não são servidos pelo transporte público, e, portanto, a empresa, no caso a Vale, ela fornece esse serviço, esse transporte, e, por conta disso, então, há o pagamento das horas in itinere. A jornada convencional desses trabalhadores, excelência, é de 6 horas. Com esse elastecimento das horas in itinere, então a jornada passa às 6 horas, portanto, o intervalo intra-jornada, aí, que antes seria de 15 minutos, por conta da jornada de 6 horas, ele passa, então, deveria ser de 1 hora, já que a jornada de 6 horas ficou elastecida com esse acréscimo das horas in itinere. Então, é esse o mérito, essa questão que está sendo debatida aqui nos autos, que tem os autos principais na vara de origem, mas que agora, através do mandato de segurança e esse agravo, pretende-se discutir, esse é o cerne da questão. Mas esse agravo, excelências, ele versa sobre uma decisão que indeferiu, aliás, a petição inicial, sequer adentrando ao mérito, portanto, do pleito, do pedido de liminar, na verdade, o pedido aqui do mandato de segurança para que fosse concedida essa liminar, que não foi lá em primeira instância. Então, enquanto a esse indeferimento, excelências, a decisão agravada é que ela alega que precisaria de dilação probatória, portanto, não seria o caso de mandato de segurança. Acontece que, como eu já disse, é incontroverso nos autos esses fatos.
Ou seja, isso não há dúvida, a empresa reconhece que, até porque assinou o acordo coletivo, que há essa jornada de 6 horas, convencionalmente, e depois ainda há essas horas in itinere com esse elastecimento da jornada. Esse é o fato. E ele é incontrovérsia, então não há realmente prova a ser feita quanto a isso. A questão é eminentemente de direito, é saber exatamente se esse elastecimento da jornada convolaria a jornada, portanto, em mais de 6 horas, e aí sim daria direito à hora intrajornada de 1 hora. Então, portanto, não há mesmo que indeferir. Pode-se até alegar, como de fato a decisão agravada alega, que não é o entendimento, que a decisão entende que não é devido isso. Mas daí a dizer-se que não deve-se adentrar o mérito e, portanto, indeferir de plano, seria já um excesso. Aliás, Excelências, tem um processo idêntico a esse, que levou até um número muito próximo, de 1009, esse é o 1010. É um processo que, entre as mesmas partes, os grupos de trabalhadores é que são distintos por conta de localidade, de setor da empresa e de cidade próxima a Araxá. Mas é exatamente a mesma situação. E a desembargadora aqui do tribunal, a doutora Adriana Sena, ela não só não indeferiu a inicial, como inclusive concedeu a liminar, para mostrar para vossas excelências que, de fato, não há que ter a dilação probatória conforme alegou a decisão agravada. Quanto ao mérito propriamente, excelências, me valho também dessa decisão da desembargadora doutora Adriana. Quanto a liminar propriamente dita, ela diz com muita clareza, excelências, que eu vou até ler o trechinho da decisão dela, que é a mesma, justamente por se tratar da mesma situação. Em uma análise preliminar da matéria, entendo estar demonstrada a probabilidade do direito, porque as horas itinerantes constituem tempo à disposição do empregador, integrando, portanto, a jornada efetiva, nos termos da jurisprudência consolidada do TST, a súmula 90. Essa súmula, inclusive, excelências, ela diz justamente que, uma vez que se trata de hora à disposição do trabalhador, esse horas in itinere, no inciso 5º ela diz, considerando que as horas in itinere são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário, sobre ele deve incidir o adicional respectivo. Ora, se é considerado extraordinário esse tempo que extrapola a jornada, pela mesma razão, o trabalhador, nesse caso, ele considera-se que o tempo dele de trabalho é de mais de 6 horas. A finalidade aqui desse pleito é justamente esse. É do bom senso que se o trabalho é até 6 horas, de fato, 15 minutos seria suficiente para se fazer uma refeição. Agora, se esse trabalho ou esse tempo à disposição supera as 6 horas, imagine, excelências, que não é nem o tempo à disposição de sobreaviso em casa, trata-se de um tempo que superou, em trânsito, então dificultando, impossibilitando, de fato, a refeição, que se faça a refeição. Então, de fato, quanto à probabilidade do direito, doutor, está demonstrado. Vou finalizar, excelência. Quanto ao perigo in mora, excelência, eu queria destacar que a instrução de julgamento, a audiência de instrução está marcada para 19 de julho de 2018. Por isso, a relevância e a importância de se conceder a liminar hora pleiteada. Obrigado. Com a palavra, o ilustre procurador da agravada. Excelentíssimo senhor presidente, pessoa de quem eu cumprimento todos os demais julgadores presentes, representante do Ministério Público do Trabalho, demais colegas advogados, bom dia. Falo pela terceira interessada, litis consorte. Pela manutenção do voto condutor, excelência, e serei breve nas razões, mas, sobretudo, no que diz respeito ao cabimento processual do mandado de segurança nesse caso, foi muito bem colocado a incidência da inteligência da súmula 418 do TST, segundo a qual a concessão de tutela antecipada é faculdade e prerrogativa do juiz, não desafia recurso específico, não desafia o mandado de segurança nesse caso. Mais do que isso, excelência, há questões processuais que também inviabilizam o processamento do mandado de segurança, dentre elas a necessidade de resolução no processo principal, ou seja, na reclamação trabalhista ajuizada perante a Vara do Trabalho de Araxá, a respeito das quais ainda pende julgamento.
menciona-se, por exemplo, a legitimidade ativa do sindicato, que foi colocada em sede de defesa preliminar na contestação e que inviabilizaria completamente qualquer julgamento meritório do feito. Então, pendente uma série de questões de processo e de fundo meritório, seria impossível conceder qualquer segurança, qualquer decisão antecipatória nesse momento, por ser extremamente precipitado. Excelência, mais do que isso, também na petição inicial não se demonstrou requisitos básicos elementares do processamento, data vênia da exposição nas próprias razões do arrazoado e também reiteradas aqui brilhantemente da tribuna, mas data máxima vênia, não foi demonstrada sequer a existência de direito líquido e certo. Como foi ressaltado mais de uma vez, a discussão aqui passa pela interpretação de normas convencionais em sentido contrário à pretensão. Ou seja, se há uma norma convencional objetando o direito, não há direito líquido e certo. Há, ao contrário, a necessidade de se investigar a respeito da validade ou não dessas normas convencionais. Então, nem na lei, nem nos acordos coletivos há direito positivo, norma que assegure a pretensão da agravante. Então, por tudo isso, e sobretudo reiterando também o parecer do excelentíssimo representante do Ministério Público, que recomenda a manutenção da decisão no sentido de negar provimento ao agravo regimental à terceira interessada, pleiteia a manutenção do voto condutor para que seja negado o provimento. Obrigado, excelência. Bueno, com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, sendo bem sucinto, os fatos são esses relatados pela tribuna, e, na verdade, eu também tive dificuldade de vislumbrar um direito líquido e certo aqui. A questão é a definição, se o tempo de horas íntegre integra para efeito de intervalo entre a jornada. Eu entendo que é uma questão de direito, cada um aqui tem um entendimento, que deve ser analisada na fase de conhecimento, até para a pessoa poder discutir na sentença, depois recurso, e eu entendo que a via estreita do mandado de segurança não seria cabível para isso. Por isso que eu estou mantendo o meu voto. Bueno, tem uma anotação aqui referente a uma divergência do doutor José Eduardo, mas é relativo às custas, né? Isso. As custas. Pois não, com a palavra do doutor José Eduardo. Não, são as custas que eu conceda. Concede a isenção de custas. O doutor Sérgio também tem uma anotação, justiça gratuita. Está acompanhando, né? Na verdade, senhor presidente, essa questão de benefício de justiça gratuita para isenção de custo de sindicato profissional em ação coletiva, eu entendo que é aplicável o artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor. Nessas ações coletivas, a legislação foi uma evolução legislativa para sair da ação individual para a ação coletiva, e nessa evolução permitiu-se que a parte autora não tivesse que ser condenada ao pagamento de custos, exatamente para possibilitar essas ações. Então, eu entendo que esse dispositivo é aplicável, sim, às ações coletivas juizadas pelos sindicatos perante a Justiça do Trabalho. Por isso aqui, mas como essa questão não está sendo objeto de apreciação, especificamente aqui, porque ela está saindo num outro viés, que é a questão do Código de Processo Civil Novo, eu só estou aqui, nesse caso especificamente, eu estou, porque aqui, em fase das propriedades, ressalvando fundamentos. Perfeito. Então, tem essa... Doutor Zé Eduardo vai manter? Vencido, parcialmente vencido quanto às custas. São vencidos parcialmente o desembargador Zé Eduardo quanto às custas e o desembargador Sérgio também, não é isso? Senhor presidente, Ressalva o fundamento. eu também. Pode colocar vencido. Ressalva de fundamento. Doutor, eu também ficaria vencido nesse divergência tópica. Doutor Márcio também. Então, eu proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente, vencidos em parte nas custas os eminentes embargadores e o juiz convocado antes mencionado. O resultado fica proclamado. Obrigado, excelência. Eu queria só registrar o recebimento do livro da diretora Márcia, agradecer em nome do doutor Caldeira e parabenizar pela obra também. Muito obrigado. Pois é, nós já tínhamos felicitado ela por essa brilhante participação aqui, então mais essa ajuda do eminente advogado. Temos mais algum da sustentação oral? Não, acabou, a gente pode finalizar. Acabou a sustentação oral, vou decretar uma pausa de 2 minutos para o presidente.